Bom dia, meus irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja conosco. E hoje o estudo da Palavra de Deus no livro de Paulo, luz em um mundo escuro. Vamos ver essa luz no mundo escuro, amém? Dá um joinha, dá um like, compartilha no canal, se inscreve no canal, tá bom? Vamos lá, vamos orar e agradecer a Deus pelo dia e pelo pão de cada dia que Ele nos deu hoje. Grande Senhor nosso Deus, obrigado pela tua paciência conosco. Obrigado por o Senhor se sacrificar na cruz para pagar os nossos pecados, Senhor. Nós te agradecemos imensamente, mesmo sem merecer, o Senhor nos ama tanto. Obrigado pelo estudo das tuas santas palavras e que essa luz que vamos estudar seja refletida sempre na nossa vida, na vida dos meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver escutando as tuas santas palavras. Derrama o Espírito Santo sobre nós, fortalece a nossa mente, nosso coração, nossa alma, para poder entender as tuas santas palavras. Nós te agradecemos por esse estudo de hoje, por esse dia e pelo pão de cada dia, em nome de Jesus Cristo, amém. Luz em um mundo escuro, queridos. Paulo, exortou os fiéis, faça tudo sem murmurar, Paulo falou, e sem discussão. Nós já lemos isso lá em Filipos 2,14. Os desafios da unidade da igreja, meu irmão, são tão sérios que só é possível alcançar com muito esforço. Os desafios da unidade da igreja é muito sério de alcançar e só com muito esforço. A unidade é um reflexo de união com quem? Com Cristo Jesus. Tá? Por quê? Porque a união com Cristo é uma união de obediência. Tá certo? De obediência. Para nós, Que obediência ao quê? A palavra de Deus, a Bíblia, que nós estamos estudando. Quem está se conectando com Jesus, ele produzirá unidade e não divisões, tá? Não contendas, não separações. Isso é essencial para nosso testemunho. As pessoas olhando nós, ela tem um testemunho e nós testemunhamos da união, da unidade em Cristo Jesus. Amados, somos chamados a brilhar como estrela no mundo. Filipenses diz isso para nós, Somos chamados a brilhar como estrela no mundo. Filipenses 2,15. Mas temos que refletir a luz que vem de Jesus. Somos chamados a brilhar para o mundo, mas a luz que vem de quem? De Jesus. Ele é a luz do mundo. Tá? Não podemos esquecer disso. Tá? Não é de nós mesmos. Em uma noite sem luar, longe das luzes da cidade, as estrelas se tornam muito mais visíveis, não é verdade? E parece brilhar com maior intensidade. Você já observou isso? Quando você vai para cidades dos interiores, que está longe da cidade, as estrelas brilham mais, aparecem mais, O céu fica bem estrelado, bem luminoso. Queridos, quanto mais escuro o céu, mais as estrelas destacam. Tá? É assim que funciona. Quanto mais escuridão, mais a estrela se destaca. Quanto mais escuro, mais o céu, mais estrelas se destacam. Isso
também ocorre com o nosso testemunho. Quanto mais escuridão na vida de alguém que está te ouvindo a palavra de Deus, mais se destaca a luz na vida da pessoa. Isso também ocorre com o nosso testemunho, quando damos. Quanto maior a escuridão moral, né? Quanto maior a escuridão moral, né? As trevas do mundo, mais evidente é o contraste entre a vida dos verdadeiros filhos de Deus. Eu vou repetir. Isso também ocorre com o nosso testemunho. Quanto maior a escuridão moral, as trevas do mundo que vivemos, mais evidente é o contraste entre a vida dos verdadeiros filhos de Deus, dos seguidores de Deus, tá? E daqueles que vivem segundo os padrões de Deus, não os padrões do mundo. Deus tem um padrão, meu irmão, não baixa. O padrão de Deus não é o padrão do mundo. Por isso, é essencial não permitir que as luzes artificiais das ideias, das pressões e práticas mundanas, né, apaguem ou ofusquem o nosso testemunho. Não devemos deixar que isso aconteça. Como Paulo escreveu, né? Paulo escreveu, né? Paulo deixou bem claro que nós, filhos de Deus, devemos ser e fazer muito mais. Paulo escreveu que nós, filhos de Deus, devemos ser e fazer muito mais. Filipenses capítulo 2, versículo 15 e 16. Vamos ler. Está escrito assim, versículo 15 de Filipenses capítulo 2. Pode abrir a sua Bíblia aí. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, os filhos de Deus. Vamos ler de novo. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeces a luz, o luzeiro no mundo. O que Paulo diz aqui para nós é muito importante. E olha o versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, Paulo disse. Amados, aqui, o que o Espírito Santo gera em você, né, é uma vida irrepreensível e pura, como está escrito. Paulo está dizendo isso. Aqui, tá? Aqui no livro de Filipenses 2, 15 a 16 que lemos, né? É que o Espírito Santo gera em você o quê? Uma vida irrepreensível e pura. Quando você vê o verso 16 que lemos, fala que, né, preservando a palavra da vida de Deus na nossa mente, no coração. É isso que Paulo está dizendo. Assim, no dia de Cristo, na volta de Jesus, Paulo diz, não corri em vão. Foi isso que ele disse. Tudo que eu fiz não foi em vão. Paulo, um pregador da palavra de Deus, Paulo, um homem que tinha a marca da cruz nas suas costas, porque ele carregava a cruz nas suas costas. Ele se dedicou a Jesus. Paulo apanhou, foi açoitado, foi apedrejado, foi preso, mas ele dizia, eu estou preso em meu Jesus. A prisão do homem para Paulo foi uma bênção. Ele falou que era tudo maravilha. Porque a palavra de Deus chegou onde não poderia ninguém nem ouvir. E ele lá pregou.
Meu irmão, e Paulo diz, né, que a corrida dele não foi em vão. Paulo correu a maratona da fé, salvando almas, plantando igrejas, e ele não correu em vão, porque ele, né, produziu uma multidão de salvos para Jesus. O exemplo de Paulo é o que nós devemos seguir, queridos. Plantar igrejas, trazer salvos para Jesus. Não é uma corrida em vão. Tem recompensas maravilhosas que Deus nos prometeu. Por exemplo, uma vida nova, uma terra fértil, sem violência, não tem a morte. O que você quer mais? Paulo tinha certeza disso. Tá? Meus queridos, Deus tem um padrão de conduta para os seus filhos, que diz que quer e deveremos ser irrepreensíveis, que é sem culpa ou sem falta. Irrepreensível, sem culpa e sem falta. Tá? Esse termo, né, descreveu aqui o caráter, sabe de quem? Quando Paulo retrata, e Deus retrata isso, que os filhos queridos têm um padrão de conduta, né? Que ele tem um padrão de conduta para os seus filhos, né? Que diz que deveremos ser irrepreensíveis, como Paulo fala, tá? Que é sem culpa também, sem falta. Esse termo aqui descreve, sabe quem? O caráter de Jó. Jó capítulo 1, versículo 1. Fala que Jó era íntegro a Deus. No verso 8 também. Era um homem íntegro e temente a Deus. A palavra grega dizendo puros, né? Significar, essa palavra dizendo puro em grego significa literalmente não misturado. A palavra pura em grego significa literalmente não misturado, tá? Ou contaminado, né? Jesus, prevendo os ataques cruéis que seus seguidores enfrentariam, né? Nos exortou a ser inocentes como as pombas. Jesus disse. Mateus 10, versículo 16. Queridos, os modernos meios de comunicação que tem hoje, né? Modernos, não oferecem coisas puras. Essa que é a verdade. Todo lixo que existe na televisão, na internet, são modernos, são lixos. Com exceção de algumas coisas, e bem poucas, que tem lá que dá para aproveitar. Agora, como evitar isso então? Se vivemos num mundo corrupto, de uma mídia corrupta? Queridos, a prática, né, de Davi continua sendo um excelente guia que está aí no livro de Salmos, Salmos 101, versículo 3. Davi fala: não porei coisa má diante dos meus olhos. Então Davi foi muito feliz em dizer isso. Ele falou: meus olhos não têm que ver coisas impuras. Ou seja, negue-se a si mesmo, tá? Em certas coisas, meu querido irmão, minha querida irmã. De ver, de ouvir, de falar, de ler. Como filmes de violência, por exemplo, tá? Ou de imoralidade, filmes de imoralidade, com músicas também, que blasfemam o nome de Deus. Tá cheio.
Queridos, isso é uma decisão, tá? Pecar é um ato voluntário, viu? É uma decisão sua, porque pecar é um ato voluntário. Não se esqueça disso, tá? É um ato voluntário pecar. Blasfemar em música, tudo isso é um ato voluntário da alma, tá bom? E não pecar também é um ato voluntário da alma também. Pecar é um ato voluntário da alma e não pecar também, tá? Você decide, tá? Pecar ou não pecar, quem decide é você. Ninguém é forçado a pecar. Ninguém. Ah, ele... Não foi não. Não foi ele não. Meu irmão, Satanás tenta. Ele atenta você. Mas ele não pode forçar a você pecar. Ele atenta você. Mas ele não pode forçar você a pecar. Isso é um ato voluntário da alma. É você que decide. Tá? O pecado é você que consiste na sua tentação. Na tentação que Satanás faz a você. É você que consiste. Queridos, nosso objetivo não é esse. É brilhar como uma estrela no mundo. Como está o título aqui, olha só. Luz em um mundo escuro. Então, queridos, o nosso objetivo é brilhar como uma estrela no mundo escuro, tá? E não se conformar com esse mundo, como Paulo disse em Filipenses 2,15. Não devemos se conformar com isso. Filipenses 2,15, lemos de novo. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, incorruptíveis, no meio de uma geração, sabe o quê? Pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luz no mundo, Paulo diz. No mundo. Então o objetivo é brilhar no mundo escuro. O objetivo nosso é brilhar como estrela no mundo escuro. Tá? A verdade tem que ser dita. E não se conformar com esse mundo. Tá? Que nem Paulo falou aí. Amados, temos que sonhar com a volta de Jesus. Você tem uma mente e esse dia você deve estar sonhando dia a dia com a volta de Jesus. A sua mente deve estar ocupada com as coisas boas. A sua mente deve estar ocupada pensando sempre na volta de Jesus dia a dia. Só Jesus para dar um jeito nisso aqui. Não tem presidente, aí estão falando que vai fazer paz. Isso é tudo balela, queridos. A Bíblia mesmo fala que haverá um período de paz, depois da paz vem a desgraça total sobre o ser humano. É tudo um jogo de Satanás, fazendo com que você ame o mundo e as coisas que há no mundo, e essas pessoas que são corruptas no mundo que você ama, que você se agrade dela. E as pessoas ainda olham para você, quando você fala isso, e fala, tem nada a ver. Como não tem nada a ver, queridos? Amados, temos que sonhar com a volta de Jesus Cristo, tá? Você tem em mente esse dia, direto. Você está pedindo. Eu te pergunto, você pede isso? Ora, vem meu Senhor Jesus? Todo dia você pede?
Você está pedindo isso? Ora, vem meu Senhor Jesus nos buscar? Você sonha com o céu? E aí? Você sabe por que Jesus, sabe por que nosso Deus mandou Moisés ir lá tirar o povo do Egito? Porque ele sonhava com o céu. Chegou a hora que eles falaram, nós não aguentamos mais, Senhor. Nos ajuda, vem nos buscar. E clamaram tanto, dia a dia, o sofrimento que sofria, que Deus levantou um homem e falou, vá buscar meu povo, que clama por mim no deserto. Você sonha com a volta de Jesus todo dia? Você pede isso? Próximo estudo, queridos. Sacrifício vivo. Ah, teve um sacrifício vivo. No Antigo Testamento, o sacrifício era de mortos, tá? Oferecido sobre um altar. Mas Paulo desafia você para apresentar diante de Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vamos ver isso amanhã, tá bom? Sacrifício vivo. Amém? Que a paz do Senhor esteja com você. Luz em um mundo escuro. Você deve ser a luz nesse mundo escuro, perverso, cheio de maldade. Deus quer que você seja a luz do mundo, o sal da terra, que dá o tempero, que dá o gosto. As pessoas têm que ver você, o seu rosto brilhando como um luzeiro, como uma luz. Assim como Moisés desceu do monte e o seu rosto brilhava e todo mundo viu aquilo, que era diferente, o rosto dele estava brilhando demais. É assim que Deus quer, que nós sejamos a luz, a estrela que brilha na escuridão. Nós estamos vivendo num mundo escuro, queridos. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Vamos ver isso amanhã, agora. Esse próximo estudo que promete. Olha só aqui, ó. Dá só uma olhada. Que título, hein? Ó, sacrifício vivo. Vamos ver o que Paulo está dizendo, o que Deus mandou ele dizer para nós. Amém? Na época do Antigo Testamento, os sacrifícios eram mortos no altar. E Paulo desafia nós a fazer esse sacrifício vivo. O que você acha? Paulo foi um sacrifício vivo, sim ou não? Coloca aí nos comentários aí. @JoãoCelestino3074. O que você acha? Paulo foi um sacrifício vivo, sim ou não? Fique com a paz do Senhor e até amanhã. Tchau, pessoal.